Dando continuidade, vamos continuar no livro de Marcos, que é o Evangelho da Ação. Estamos no capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Versículo 23 e 24. E lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Versículo 24, Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. 25, 26, estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. 27, 28, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. 29, 30, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? 31, 32, os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem tocou? Ou quem me tocou? 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. 33, 34, então a mulher amedrontada e trêmula, algumas versões vão falar temorosa e tremosa, né, com tremor e temor, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Versículo 35 e 36, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. 37 e 38, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Versículo 39 e 40, ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Versículo 41 e 42, já finalizando, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. E o último versículo: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse a comer a menina. Amém. Então, para quem gosta de título, quando o fim dos seus recursos é o começo de Jesus. Nesse contexto aqui da passagem, a gente observa que havia um homem extremamente bem-sucedido, com um bom emprego, boa família, respeitado na sua comunidade, extremamente respeitado. Só que ele tinha uma filha que estava com muita febre, extremamente febril, ela estava morrendo. E nessa situação, com certeza, Jairo, ele tentou de tudo que você imaginar, tudo. Ele deve ter procurado os melhores médicos, gastou dinheiro, com certeza ele fez todo tipo de oração em todos os momentos do dia, deve ter feito jejum, rasgou suas vestes. Para o judeu, rasgar as vestes é uma indignação, como a gente vê no livro de Jó e vê nos livros, né, mais antigos. Então a gente observa que ele deve ter feito isso tudo. E aí, no nosso contexto europeu, holandês, muitas vezes a gente acha que a gente tem uma autossuficiência. Quer dizer, a gente tem um bom seguro-saúde, um bom seguro de trabalho, a gente tem um bom trabalho, tem um bom salário, de repente tem uma família estruturada, a gente tem dinheiro na conta, na poupança, nos seus investimentos que você tem uma casa, tem um carro, tem um telemóvel de última geração. Só que muitas vezes as adversidades da vida, a autossuficiência que a gente se segura, que a própria Europa, a Holanda nos ensina a absorver essa cultura,
ela chega e muitas vezes durante a madrugada ou durante o dia, ela bate na nossa porta, muitas vezes num telefonema. E é muitas nessa situação que o dinheiro não controla. O dinheiro não tem poder. A nossa autossuficiência é que nem a areia da praia. Ela escorre pelo dedo. E ela vai caindo e você quer segurar para tentar fazer o seu castelo de areia. E a gente não. Ela se dissolve na areia da praia. E você vê assim, a minha vida estava tão segura, tão estruturada, agora está desorientada. Estou perdido. E é o que Jairo estava acontecendo com Jairo. Igualzinho. Lá no primeiro século, há 2000 anos atrás. Só que do outro lado da situação, um homem bem-sucedido, bem boa, de boa família, bom emprego, tudo 100%, aparece uma mulher. Uma mulher com 12 anos de doença, ou 12 anos doente. E aí você vê Marcos relatando que ela gastou todos os bens, ou todo o dinheiro que ela tinha com vários. Não foi um médico, não foi um, como a gente chama do Brasil, um picareta que foi lá para roubar o dinheiro dela. Ela gastou com a primeiro lá, falou o exame, ó, não dá. Foi para o segundo, terceiro, foram vários. Então ela gastou muito dinheiro. Então essa mulher que tinha bens, que tinha dinheiro, ela ficou pobre. Pobre tentando curar a saúde dela. E essa mulher, ela, enquanto Jairo, ele era querido na comunidade dele, essa mulher era excluída da comunidade dela. Ela não podia andar. Ela é impura. Ela não tinha mais família. Ela não podia nem entrar no culto e sentar assim. Hoje, vocês estão todos sentados. Essa mulher não poderia sentar. E aí, o pior de tudo, Jairo tem um nome. Mas você já prestou atenção que essa mulher é extremamente invisível? Tão invisível que Marcos, ele coloca a mulher sem nome. Uma mulher. Uma mulher. Então essa mulher perdeu tudo, até a identidade dela. E nessa situação a gente vê dois seres humanos completamente opostos, como se fosse polo sul, polo norte, polo positivo, polo negativo. São opostos, totalmente. Então o homem que tinha o controle de tudo, tinha tudo e perdeu esse controle. E uma mulher que não tinha mais nada e estava assim, no fio de um cabelo, que o fio do cabelo praticamente a gente não enxerga, da falta da esperança. Mas eles chegaram no mesmo fim, os dois. Acabaram o quê? Os recursos. Um acabou não o recurso do dinheiro, mas o recurso de pedir ajuda. E a outra acabou o recurso do dinheiro. E os dois chegaram no mesmo fim. E a gente vê que Marcos, ele ainda coloca algo tão interessante que muitas vezes a gente passa despercebido. Ele coloca lá 12 anos da menininha, que estava enferma, e 12 anos da mulher que está 12 anos com essa enfermidade. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Essa menina, Marcos está nos mostrando o seguinte, que essa menina teve 12 anos de extremo amor e alegria. Ela estava presente, permeando felicidade na vida dela. E essa mulher, ela está há 12 anos solitária. Extrema solidão. E com um título nas costas ou na cabeça dela, na testa dela, assim, impura. Olha que contraste absurdo que Marcos está nos ensinando aqui. Quer dizer, está nos mostrando para nos ensinar algo. Como assim? Ensinar o quê? Que independente da situação que esteja, eu e você, Jesus, ele é o nosso socorro bem presente. Jesus, ele alcança do poderoso ao invisível. Jesus é aquele que derrama a graça dele, independente da morada, do nosso endereço. Isso é bom demais. Quando você lê, escuta, você cria dentro do seu coração um aquecimento, um calor, onde você sabe, onde você tem esperança de você chorar, muitas vezes aquelas lágrimas que você quer chorar. Principalmente nós que somos imigrantes. A gente muitas vezes quer estar junto com a família. Quer estar junto com a mãe, com o pai. No meu caso, minha mãe está velhinha. 86 anos, está forte, acho que tem mais saúde do que eu. Mas a questão é, muitas vezes com certeza, cada um gostaria de ter a sua família aqui, na Holanda. Todo mundo quer.
Claro que quer. E quem fala que não quer é um baita de uma mentira. Todos nós queremos. Eu escuto minha esposa falando, mãe, vem pra cá que aqui é bom, vem passar os 3 meses de férias aqui, fica aqui com a gente. Aí a mãe fala assim, não, vem pro Brasil. Ela, não, vem pra cá que aqui é bom, o Brasil tá difícil. Então somos nós. Isso é a ideia, é o coração do imigrante. Então nessa situação, a pergunta que nunca quer se calar para a gente ir para o ponto 1. Qual é aquela coisa que você mais tem tentado resolver sozinho? Tipo Jairo ou tipo a mulher do fluxo de sangue? E que simplesmente não resolve? Seja no amor, seja no perdão, seja na intimidade com Deus, o que é? Você tem que ser sincero. E aí a gente cai para o ponto 1. Aí no ponto 1, é um subtítulo, né? Quando o orgulho cede ao desespero. Toma, você coloca no versículo, do versículo 22 ao 24, por favor? Do 22 ao 24. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, vem e pôr as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, só até essa parte. Antes da gente dar continuidade, a gente tem que entender o contexto. O contexto é o seguinte, a frasezinha, as palavras mais importantes, chefe da sinagoga. André, mas chefe é chefe. Eu tenho chefe no meu trabalho, eu tenho chefe não sei aonde, eu tenho um líder, eu tenho alguma coisa. Mas o chefe hoje é fixe, mesmo ele sendo rígido ou mais duro, ele é mais tranquilo. Esse chefe aqui tinha muito poder. Esse Jairo aqui, ele era muito respeitado na comunidade dele, mas muito respeitado. Ele supervisionava o culto. Ele é aquela pessoa que administrava o que entrava de oferta, de dízimo. Ela é aquela pessoa que escolhia o pregador. Ele é aquela pessoa que todo mundo conhecia e todo mundo tinha que ficar mais ou menos paparicando, como a gente fala no Brasil, assim, rindo das piadas sem graças dele. Mais ou menos isso. Só que esse homem, se vocês lembrarem do que eu já preguei, lá no capítulo 3, no versículo 6, Jesus já estava sendo perseguido. Os fariseus e os herodianos já estavam conspirando para fazer o quê? Matar Jesus. Para tudo. Para a Netflix agora. Parou. Pensa comigo. O homem era um judeu que não acreditava, vamos dizer assim, o judeu não acreditava que o Messias poderia ser Jesus. Jesus já estava sendo perseguido em todas as sinagogas, as portas já estavam se fechando, e esse homem que era o chefe da sinagoga, o que ele faz? Ele vai em direção a Jesus. Ele não só vai na direção de Jesus. Sabe o que ele faz? Se prostra. Prostrar é você se colocar aos pés de alguém. É você reconhecer que alguém tem uma autoridade acima que a sua. É você reconhecer que existe um Senhor. Alguém que tem poder de fazer algo que você não consegue fazer. Esse homem, pensa comigo, volta para o 1º século. É isso que a gente aprende, estuda a Bíblia para a gente enraizar no nosso coração e não cair nessas falácias que estão sendo explicadas e sendo disseminadas aí fora. Quando você vê esse homem se prostrando, no meio daquele povo, com certeza tinham fariseus e herodianos. Eles devem ter pensado, o chefe da sinagoga, como ele se prostrou diante daquele homem que a gente quer matar. O que acontece? A reputação desse homem foi pro lixo. Aí, eu pergunto para nós que estamos no século XXI, quantas vezes a gente gosta de ter a nossa reputação? O nosso orgulho de sempre estar muito bem. O nosso Instagram, o nosso TikTok, o nosso Facebook, não pode ter nada que denigra a minha imagem, porque até o RH hoje, eu tenho pessoas que trabalham no RH, até o RH hoje busca nas redes sociais como é seu perfil. E esse homem se humilha diante de Jesus. E quantas vezes nós nos humilhamos diante de Jesus?
Pensa, analisa. E nessa situação, a gente vê o seguinte: nossa, esse homem se prostrou, pastor André, porque ele estava passando dificuldade. Olha que coisa interessante. E quantas vezes, quando a gente passa dificuldade, a gente reclama, a gente murmura, a gente até fala assim: Deus, por que está fazendo isso comigo? E aí, a gente tem que lembrar que, muitas vezes, as provações da vida, ela é um raio-x da nossa teologia. Teologia significa estudo de Deus. É você se aprofundar, conhecer esse Deus tão maravilhoso, principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então, é a nossa teologia. E muitas vezes a gente acaba entendendo de uma forma errada, equivocada, achando que o nosso Deus é um Deus de barganha, de escambo. Quando eu aprendi na história do Brasil, lá quando eu estudei com 7, 8, 9, 10 anos, lá com a professora, que a gente chama de tia, aí ela falava assim, ó, escambo é a troca de favores. Então, o jesuíta, aquela pessoa que foi na nau, no navio, ele entregava para o índio alguma coisa e o índio entregava para o Brasil. E muitas vezes a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. É chamada barganha. Não é mais escambo, é barganha. Você só aceita quando tudo está fixe, quando o dedinho está no like, quando está tudo para cima. Mas quando tudo começa a girar o dedo para baixo, onde as dificuldades da vida, que é muito normal acontecer, onde o sumo de limão azedo aparece na nossa vida e não o sumo da laranja do Algarve, então você vai bebendo e você vai falando, nossa, está descendo daqui bem amargo. Mas essa é a vida. Ninguém falou que a vida é fácil. E se alguém falar para você que a vida é fácil, olha, me desculpe, não vi ninguém tendo vida fácil aí. Meu irmão já deu até a risada. E é verdade. E Jairo, nessa situação, a gente vê o quê? Jairo tinha na cabeça, antes de chegar a Jesus, o seguinte, o mérito. O mérito de ser chefe da sinagoga, um líder religioso, um grande conhecedor da Bíblia hebraica, uma pessoa da comunidade muito respeitada, uma pessoa que dava seu dízimo, a sua oferta, uma pessoa que tinha mérito. Mérito. Só que ele vê o seguinte, só que agora o meu mérito não está legal. Eu preciso de algo mais. E aí tem uma frase do reverendo, ou pastor, Augusto Nicodemos, que ele fala assim, aprendi que a fé não é ausência da dúvida ou ausência da dor. Isso acontece. Isso é normal no cristão e no não cristão também. É continuar andando com Jesus, mesmo quando não entendemos o que ele está fazendo. Então, a gente tem que pensar, tem alguém acima de nós. E a gente já tem esse spoiler. A gente já tem na Bíblia o que está escrito. Esse spoiler, que quem tem todo o poder, essa capacidade de destruir essa ilusão que a nossa sociedade relativista, essa sociedade tão equivocada, quer colocar na minha mente, no meu coração, me desculpa. A gente já sabe que é Jesus. Jesus tem esse poder. Então, Jairo, ele cai aos pés de Jesus. Ele cai aos pés de Jesus no desespero. Mas esse desespero que muitas vezes a nossa sociedade fala assim, você não pode mostrar fraqueza. Você tem que ser forte. Você tem que ser, e não é forte de você ir no ginásio e fazer força, não. Você tem que ser forte porque você não pode chorar, você não pode mostrar fraqueza, porque se você mostrar fraqueza, vem as pessoas como um trator e passa por cima de você. Só que nessa situação, o que a sociedade poderia, a comunidade poderia fazer alguma coisa por ele? Nada. Mas ele reconheceu que a fraqueza dele era o começo da bênção, da graça, do amor, da misericórdia, do próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Então ele viu o seguinte, eu não tenho mais controle e poder, mas eu sei em quem eu posso pedir socorro, em quem é o meu refúgio, quem é aquele que pode trazer a esperança que eu não tenho mais. E aí ele tomou a decisão certa, mesmo indo contra tudo que a sociedade e principalmente a sua comunidade religiosa ia falar. E aí no nosso TPC, na nossa aplicação prática, a gente vê assim, o orgulho.
Aí você vai falar assim, o que é orgulho, pastor André? Orgulho é algo que você se acha, de uma forma bem simples, você acha melhor que todos os outros. Às vezes você pode falar assim, não, mas eu tenho um orgulho saudável, como se orgulho fosse saudável. Mas tudo bem, eu vou aceitar seu argumento. Aí você fala assim, nossa, estou orgulhoso de ter feito um bom trabalho hoje. Você já deve ter falado isso, porque tem gente rindo. É verdade. Às vezes você fala, não fala verbalizando para os outros, por quê? Orgulho não é bom. Orgulho só mostra a nossa prepotência. E aí você, de repente, vai falar assim, vai mudar a palavra de orgulho para estou feliz porque fiz um bom trabalho hoje. Mas dentro de você, o seu coração está jubilando, porque você é muito bom no que faz. Isso é orgulho. E tem aquele orgulho que as pessoas falam que é maldoso, que é arrogante, aquele que fala assim, eu sou melhor que todos vocês aqui juntos. Eu tenho muito conhecimento. E aí a gente vai vendo assim, que o orgulho, ele só destrói a gente, independente se é saudável ou se ele é negativo. Então a gente tem que fazer a pergunta, existe algum orgulho na sua vida? Se existe algum tipo de autossuficiência, algum tipo de coloração da sua imagem nas redes sociais, ou até no seu trabalho, na sua família, ou seja onde for, você quer ter o controle das coisas, aí a pergunta, isso está custando muito caro para você se colocar nos pés de Jesus? Se tá, olha, reveja tudo que você tem aprendido, tudo que você está se colocando diante de Jesus e tudo que você fala, Jesus, o Senhor é meu Senhor e Salvador. Tome cuidado. E aí a gente vai para o ponto 2. A mulher, né, a mulher. A invisível que Jesus parou para ver. Versículos 25 a 28. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido, versículo 27, tá? Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Somente aí. Vamos voltar no passado, máquina do tempo, volta para o passado. O que acontecia em Levítico capítulo 15? Falava que a mulher que tivesse com algum tipo de sangramento, o fluxo de sangue, hemorragia, menstruação, seja o nome que for utilizado, ela era ritualmente considerada impura. Pronto. Vai lá em Levítico, depois você lá lê direitinho. E aí, as consequências disso. Não podia tocar no marido, automaticamente o marido não poderia tocar nela, porque se tocasse, ele ficaria impuro. Ela não poderia abraçar ninguém da família. Ah, mas minha mãe é boazinha, minha mãe, meu pai, eles vão lá, meu marido às vezes fica chateado comigo, mas meu pai e minha mãe não. Independente, pai, mãe, primo, tio, avô, bisavô, o que fosse, ficaria impuro, então não pode abraçar. Não poderia entrar no templo, ou na tenda, no tabernáculo, não poderia fazer nada disso, não poderia participar do culto. Ela realmente, quem tocasse nessa mulher, pela lei, se tornaria impura. Você imagina comigo, agora trazendo para o século XXI, 12 anos sem receber um abraço. Você imagina como está a alma dessa mulher? Como está dentro dessa mulher rasgado? Não é só o choro, a lágrima que cai, mas dentro dessa mulher ela está destruída. 12 anos destruída. Ah, André, mas isso não acontece. Não! Não acontece. A gente tem a memória muito seletiva e bem curtinha. Obrigado. Muito curtinha. É só lembrar do Covid. 2020. 2019/2020. Onde as pessoas ficaram presas dentro da sua casa. Tem até vários relatos na internet, em revistas, jornais, se você procurar na internet, aí você vai ver vários relatos. E uma delas que me chamou a atenção, uma senhora chamada Cláudia, que mora em São Paulo, 41 anos, ela divorciada, tinha acabado de se divorciar, o marido conseguiu a guarda dos filhos, chega o Covid.
parou tudo, ninguém pode visitar ninguém. Ela ficou 18 meses fazendo só home office. E aí, uma frase que ela usa muito bem, que ela fala assim: chegou um momento que eu não me lembrava mais como era ser tocada por alguém que se importasse comigo. 18 meses. Essa mulher está há 12 anos sem ser tocada. Você imagina como está a alma dessa mulher. Por isso que eu repito de novo. Como está a alma dessa mulher? E aí, nessa situação, essa mulher, ela quebra. Ela parte ao meio toda a lei judaica. Ela faz o quê? Ela vai, mesmo com aquela situação hemorrágica, ela vai no meio de todo mundo e ela toca no rabi, no mestre, aquele que tem todo o poder, que se chama Jesus Cristo. Ela quebrou a lei. Era para ser o quê? Apedrejada. Pegarem a pedra e jogar nela. Que situação complexa. Essa mulher foi extremamente corajosa. Mulher sem nome, mas corajosa demais. Vou falar, ela não tinha o direito de tocar em Jesus Cristo. Não tinha. Ah, mas é Jesus, é Deus. É porque nós sabemos o spoiler. Ela não tinha spoiler. É um judeu que está ali. Um carpinteiro. Ela escutou falar. E aí você vê que nessa situação, aí que está a beleza de Jesus Cristo. Essa mulher, na hora que toca, a gente imagina, ela imagina o seguinte: vou contaminar Jesus. Aí no nosso século XXI, tipo, se eu estou indo pro buraco, eu vou levar todo mundo junto. Aí você segura e vai embora porque você não quer morrer sozinho. Mas nesse caso ela falou: não, eu vou tocar nele. Só que ela não contamina Jesus. Isso que é a beleza. Ela não contamina. A pureza de Jesus que contamina a impureza dela. Olha que coisa absurda, a santidade. Quando eu falo a pureza e a santidade de Cristo é mais forte que qualquer impureza, sabe de quem? Não só daquela mulher do primeiro século, mas minha e sua e daquela pessoa que está assistindo na internet no século XXI. Se você se acha impuro demais de chegar próximo de Jesus, eu fiz muita coisa errada. Jesus está de braços abertos para te abraçar, secar cada lágrima que você está deitando no chão ou num pano. Não fique com medo de Jesus. Jesus é um Deus relacional, é um Deus tão íntimo, é um Deus que quer conversar comigo e com você como se fosse como é um grande amigo. Isso é muito diferente. Essa é a nossa realidade. E Agostinho, ele fala assim, ó, uma multidão aperta Jesus. Aperta. Vai lá. Quem já foi em jogo de futebol, por exemplo, eu fui no Maracanã quando eu tinha 9 anos, com meu irmão, e aí fui assistir Flamengo e Vasco. As pessoas empurram para lá, empurram para cá, não sei o quê. Você anda, né, como se fosse uma sardinha enlatada ali, aí tudo espremido. É mais ou menos o que Jesus estava sentindo. Uma multidão, eram muitas pessoas esmagando Jesus, querendo tocar em Jesus, ser curado por Jesus. Mas Agostinho fala assim, uma multidão aperta Jesus, mas só ela, só uma pessoa toca em Jesus. Só uma. Como assim? A interpretação é o seguinte, muitas pessoas acham que estar fisicamente com Jesus, estar perto, está tudo bem, está tudo 100%. Não é isso. A diferença de você estar próximo fisicamente é essa fé desesperada nossa. Essa fé de se jogar aos braços. É tipo Jesus falar, olha, tá vendo esse precipício aqui? Se joga, meu irmão. Se joga, pode jogar. Eu tô com você até o fim dos dias. Se joga, eu tô segurando você. Você vai cair nos meus braços. Eu tenho todo o poder. Eu tenho toda a glória, tenho toda a autoridade. Tá com medo de quê? Se você tá com medo, você se acha autossuficiente. É isso daí. Então, nessa situação, a fé desesperada dessa mulher recusou, sabe de quê? De continuar sendo invisível.
12 anos invisível, sem ser tocada, sem nome, sem família, sem culto, sem ninguém. Sem ninguém, não. Com Deus. É a mesma coisa de mim e de você. E aí, pastor André, e a aplicação prática? Como eu falei, muitas vezes a gente acha que a nossa impureza, o nosso erro, o nosso equívoco do dia de passar numa rotunda para quem dirige e você vai lá e dá aquele apito, aquela buzinada, e às vezes você dentro de si, você não verbaliza, mas dentro de si você fala, nossa, esse miserável, por que ele me fechou? Ou de repente no seu trabalho, aquele chefe, aquela pessoa que de repente, como meu pai falava mesmo, pisou no seu calo seco e você sentiu dor. E você ficou com muita raiva naquele momento, mas naquele momento, e você fala assim, Jesus, eu errei. Errou. Vai lá. Ele está de braços abertos para te perdoar. Fala, olha, é uma face? Dê a outra. Abraça. Ame os seus inimigos. É isso que quando você ama seus inimigos, você conhece quem é Deus. Deus está na sua vida. E aí você fica assim, ai, é complicado. É complicado porque nós somos muito racionais. Nós somos muito racionais, muito relativos, muito centrados na sociedade. Não pense, a sociedade não salva. Quem salva todos nós de algo que muitas vezes a pessoa fala, inferno não existe, não estou preocupado com o inferno, eu estou preocupado em não estar com meu Deus. Que muitas vezes só preocupa, inferno, o diabo com o tridente, eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado de não estar com meu Deus, de poder abraçá-lo, de poder falar assim, santo, santo, santo é o Senhor, eu te amo porque o Senhor olhou para mim, onde eu não tenho virtude nenhuma, mas o Senhor derramou a tua graça no meu coração, na minha alma, no meu espírito, e hoje eu posso estar contigo. Bem-aventurado, feliz. Os puros de coração, porque eles verão a Deus. Está vendo que a Bíblia ela é interligada? É só estudar da forma correta. E aí a pergunta, você tem estado na multidão que acompanha Jesus, amassando Jesus, ou é daquelas pessoas que verdadeiramente tocam em Jesus? Dá diferença. E aí o ponto 3, o Deus que para você. Versículos 30 a 34, toma, por favor. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta, e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Vamos lá. Vamos para a nossa historinha, para vocês entenderem. É igualzinho criança. É assim que eu aprendi. Então, voltando à história. Está Jesus apertado pela multidão e de repente chega Jairo, desesperado, chefe da sinagoga. Senhor, se prostrou no chão. Senhor, minha filha está doente, ela vai morrer, me ajuda. Jesus, com um coração tão empático, tão amoroso, cheio de graça, fez o quê? Vamos lá, vamos embora. E aí começa a andar. Com certeza Jairo deveria estar um pouquinho à frente, que isso é normal no século XXI. Quando a gente conhece o percurso, normalmente a passada fica um pouco mais acelerada. Porque você sabe, e aquela pessoa que não conhece, ela é que nem um GPS. Ela fica ali, vire à direita, vire à esquerda, então você vai mais ou menos guiando, seguindo aquela pessoa. Então o Jairo estava um pouquinho na frente, até porque ele estava muito ansioso para ser curado a filha dele. Nessa situação, a filha estava morrendo. Cada segundo, cada milésimo de segundo contava. Só que aparece um imprevisto. A mulher toca em Jesus. Tocou em Jesus. E aí Jesus faz o quê, pessoal? Faz o mais extraordinário. Ele para. Se fosse você, o que você faria? Não dá não, porque tem uma pessoa morrendo. Eu tenho que ajudar, eu sou socorrista. Eu fiz curso no bombeiro, não sei aonde, na Cruz Vermelha. Não dá não. Olha, meu parente está, passando mal. Eu tenho que ir lá agora, porque eu recebi o telefonema aqui, ó. Eu tenho que ir. A gente tinha feito isso. Mas Jesus faz o quê? Ele para. É loucura. Aquele Jairo que estava um pouquinho à frente, ele deve provavelmente ter parado aquele freio, puxou o travão, ele
pisou, deu aquela carregada boa no stop, o carro deu a derrapada. Quer dizer, as pernas dele devem ter derrapado, ele olhou para trás e deve ter pensado, o que Jesus está fazendo? A minha filha está morrendo e ele ainda vai fazer alguma coisa com essa multidão. Olha a cena. Que cena de louco. Isso é cena de filme. É cena de filme. Mas é uma beleza. Aí você imagina, vamos colocar, aqui ele fala discípulo. Mas vamos colocar Pedro, que é um dos mais chegados de Jesus, e fala assim, Jesus, o Senhor, como o Senhor olha e fala que alguém te tocou nessa confusão toda, mais de 200 pessoas aqui esmagando, puxando seu manto, né, a sua túnica e empurrando o Senhor, Jesus, não, o Senhor é meu amigo, me desculpe, Senhor, Rabi, me desculpe, mas o Senhor tá louco, o Senhor tá louco. Nessa situação, a gente pensa assim, eu tenho uma psicóloga aqui dentro, e aí é normal, a gente falaria, olha, é loucura. Mas Jesus sabia a diferença da multidão e do toque. Olha, e não foi um toque pesado, tipo o meu, que às vezes eu empurro a minha esposa, empurro a minha filha e falo, nossa, sua mão é pesada. Não, foi um toque sensível. Porque, primeiro, era uma mulher. Segundo, tinha muita gente em volta de Jesus. Então não dava para ela pegar, Jesus, eu estou aqui! Jesus, eu estou aqui! Foi um toque tão suave, mas ele sentiu dentro dele, saindo virtude, poder. E aí essa mulher, ela se prostra também, ela vai lá, se coloca aos pés de Jesus, desesperadamente, e 3 coisas acontecem que mudam a eternidade dessa mulher. A gente vê lá, primeira coisa, vocês lembram que a mulher não tinha nome? O nome mais belo, que está aqui no versículo 34. Então Jesus lhe disse, filha. Ele não falou impura, errada, equivocada, pecadora. Que um fariseu, um herodiano, um escriba poderia fazer. E hoje a gente faz muito com as pessoas. Não é só no século I, não. Uma das coisas que a gente faz muito é falar assim, aquele desviado. Na verdade, a gente só muda a nomenclatura, mas a gente usa o mesmo argumento. E aí você vê assim, olha que Jesus fala, a mulher que não tinha nome, que era invisível, ele fala, filha, é o nome mais belo que ela recebeu, filha. É Jesus trazendo ela para a sociedade. E aí Jesus, o primeiro de todos, para a eternidade dela, filha. Aí depois ele fala assim, a tua fé te salvou, ou a tua fé salvou você. Jesus está falando, olha, você que acredita em raspadinha, em euromilhões, em sorte, em tudo isso daí, algo mágico, não é. Sou eu que tenho poder, eu que tenho controle na sua vida. Vocês acham que vocês vieram à toa? Viemos porque foi aniversário essa semana do pastor André. Nossa, eu fico muito feliz com a presença de cada um de vocês de coração, como eu falei no início. Mas o próprio Espírito Santo mudou o coração de cada um. Ele usa argumentos ou situações, eventos, de acordo com a graça dele. Então ele fala lá, a tua fé te salvou. Ele não está nem falando, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Você tem a oportunidade de ter a minha presença o tempo todo na sua vida. E aí a terceira é a mais bela. Quando a gente tem um contato com Jesus, quando a gente toca Jesus, ou Jesus toca na nossa vida, ele fala lá, ó, vá em paz e fique livre desse mal. Vá em paz. Quando a gente tem um contato com Cristo, a gente tem paz na nossa vida. Por isso que é a paz que excede todo entendimento, guardando a minha mente e o meu coração. Você está vendo a profundidade que é a Bíblia quando a gente estuda? Então a gente está vendo que paz é Cristo. Quando a gente não está em paz, a gente está agitado com alguma coisa, é algo que está acontecendo, que está sendo influenciado por família, dinheiro, trabalho, o que for, estudo, faculdade, estágio, seja o que for. E aí está atingindo em algum ponto
em que você ainda tenta ter o controle da sua vida. E é Jesus que, por isso que ele fala assim, tá cansado? Tá sobrecarregado? Vinde a mim. Eu estou fazendo um convite, eu não estou te mandando, é convite. E quando ele fala esse convite, vinde a mim, que estão todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, é um convite de graça. É um convite de amor. É ele falando assim, olha, estou de braço aberto. Você está cansado, está se arrastando pela essa caminhada chamada vida? Não se arrasta não. Porque eu nunca fiz vocês para se arrastarem. Vocês não são animais. Animal é animal. Vocês são filhos e filhas meu. Vocês têm que andar de cabeça erguida. Levanta essa cabeça. O socorro bem presente, eu não estou embaixo. Eu estou em cima. Vem do alto. Eu estou sentado à destra do Pai. Eu tenho toda a autoridade. Eu tenho toda a glória. Então por que você está se arrastando? Bora! E aí, você imagina a cena. Como eu falei, Jairo derrapou. E fez um drift. Acho que é a palavra de certeza. E parou. E olhou para trás e falou, Jesus, que é isso? Por que o Senhor parou? Só que nessa situação a mulher teve para a eternidade, só que a mulher ao mesmo tempo, Jairo olhando para ela, de repente fulminando com os olhos, mas aquela mulher teve uma cura tripla também. Como assim? Física, o sangramento parou. Emocional, Jesus está falando, olha, vá em paz. Ninguém vai te apedrejar, ninguém vai falar que você é impura, ninguém vai falar que você é desviada, ninguém vai falar nada disso. Tá tranquilo. Emocional. A gente precisa das nossas emoções equilibradas para que a gente possa estar bem, não só na comunidade cristã, que é a igreja, mas a gente possa estar bem na família, no trabalho, na faculdade, seja onde for, onde a gente pisar e tocar, né, pisar a planta dos pés e tocar a palma das mãos, onde a gente estiver, a gente tem que fazer a diferença. E hoje a comunidade cristã no mundo todo, me desculpe, a gente não tem feito tanta diferença assim, porque a gente olha para o nosso próprio umbigo. E aí você vê essa mulher que foi por 12 anos excluída do culto, o espiritual. Todos nós precisamos do espiritual. Não tem como. Todo ser humano, ele necessita disso. Todo ser humano, ele precisa buscar algo a mais. Desde o mundo é mundo, se você procurar os babilônicos, os egípcios, os romanos, os gregos, todos eles tinham o seu panteão de deuses. Todos eles procuravam algo para suprir a necessidade deles, seja na guerra, seja no amor, ou seja na lavoura, na agricultura. E nessa situação, Jesus está mostrando, olha, você está restaurada por completo. Você pode voltar para a comunidade. Você pode continuar adorando a Deus. Você pode continuar tendo esse coração quebrantado, contrito. Esse coração assim, humilde, se prostrando e reconhecendo. Então Jesus não faz essa cura pela metade. E aí, a gente tem que pensar, né, o nosso TPC, para que a gente tenha essa cura completa? E você também. Não é para falar para mim. Conversa agora com Deus. Eu sei que Deus está na sua vida como está na minha. Olha para dentro de si, como se olha para um espelho. Você já viu o espelho? Espelho não é para ver se a gente está bonito ou está feio. Não é isso. O espelho é para corrigir nossos erros. Não, é para ver se está bonito ou está feio. É mesmo. Quando o homem coloca uma gravata e está torta, você vai para frente do espelho ou pede para alguém falar para você, está torta? Mas você vai para frente do espelho quando não tem ninguém. Se tiver torta, você faz o quê? Corrige. A mulher, quando está passando batom, que pega aquele batom no dente, ela faz assim, limpa. Ela está fazendo o quê? Corrigindo. Então o espelho é só para você corrigir o erro. Então você vai para frente do espelho e fale com toda humildade, com o coração bem quebrantado, se prostrando como Jairo, como a mulher do fluxo de sangue. Reconhecendo, Senhor, eu não sou nada, eu preciso ser curado. O que eu Senhor, me ajuda a curar em tal área da minha vida. E aí eu tenho certeza que Jesus vai, como socorro bem presente, vai curar. E aí o ponto 4. Quando as más notícias chegam, versículo 35 e 36, por favor, toma. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, vamos falar que é alguns mensageiros em algumas versões, dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre?
Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então vamos lá. Nessa situação, Jairo derrapou, viu Jesus conversando com a mulher, ele deve ter ficado louco na hora, mas não deve ter falado o quê? Eu estou pedindo um favor, vou falar alguma coisa com o mestre, né? Como eu vou fazer alguma coisa? Tem que esperar. Ele olhando lá, aí chega a má notícia. O que a gente nunca quer que chegue. Chegou a notícia do mensageiro ou de alguns da sinagoga. E foram lá e falaram, ó, não precisa mais incomodar, já acabou. Já morreu sua filha. Aí você imagina na cabeça, eu nem quero imaginar, mas se a gente for pensar em Jairo, um pai, normalmente a gente sempre pensa, o pai, a mãe vai morrer antes do filho. Isso é a régua natural do ser humano. A gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve e a gente morre. Então a gente envelhece e morre. A cabeça nossa é assim. Mas imagine esse homem, uma filha de 12 anos. Ela tinha uma vida longa, a princípio, pela frente. E de repente chega o mensageiro e fala, sua filha morreu. Imagina a cabeça desse homem. Ele, com certeza, ele ia entrar em colapso. Colapso quando eu falo chorar, se desesperar, rasgar as vestes, fazer qualquer coisa desesperada como aconteceu com Jó. A gente vê Jó desesperado naquele momento. Só que a gente vê o seguinte, que aquela parada de Jesus foi maravilhosa para a mulher, foi uma bênção para ela, mas ao mesmo tempo foi uma pedagogia. Como assim pedagogia? Foi uma pedagogia, um ensinamento para Jairo. Que muitas vezes a gente quer que a bênção aconteça naquele exato momento. Parece o CTT. A gente compra uma mercadoria, a gente nem espera processar o pagamento. 1 a 3 dias. Você fala lá, de 1 a 3 dias. Você, em 20 minutos, você já está entrando para ver se aquela mercadoria da Shopee, da Amazon, seja lá onde for, você já olhou ali, opa, já processou, então amanhã já está sendo postado. Então você fica desesperado. Mas nesse caso, Jesus está tipo assim, eu vou atender ela, e Jairo, eu não vou falar para você, mas eu estou te ensinando a esperar. Eu estou te ensinando a você a aguardar, para você ver quem tem todo o poder. E aí você pensa assim, nossa, mas Jesus é maldoso. Não, muitas vezes a gente precisa aprender na dor. Porque quando é tudo muito bem, tudo muito bom, tudo muito fixe, a gente larga um pouquinho. Como eu falei, a gente se torna novamente autossuficiente. Então, naquela situação, morreu a menina. E aí Jesus, ele fala assim, olha, Jairo, calma, antes de você chorar, antes de você rasgar suas vestes, antes de você fazer qualquer coisa, eu vou falar aqui, ó, algumas palavrinhas para você. Não tenha medo, apenas creia. Ou, em algumas versões, não tema, creia somente. Você imagina um judeu, chefe da sinagoga, se humilhou, ele está lá desesperado, a filha chegou, o mensageiro falou, morreu, não incomoda mais o rabi, o mestre, não faça mais nada. Acabou a história, acabou. E aí, o mestre, chamado Jesus Cristo, fala assim, não tema, creia somente. A gente sabe o spoiler. E se fosse com você? Pensa direitinho. E se fosse com você? E aí, nessa situação, a gente vai aprendendo que a fé, ela não nega a realidade da morte, ou a realidade das nossas adversidades. Só que eu vejo o seguinte, que a fé verdadeira, a fé que se prostra, a fé que se quebranta, que fica contrito o coração, ela recusa-se a deixar que a morte seja a palavra final. Ela coloca a palavra final na boca de Jesus Cristo. Então, por isso que a gente tem fé. Ah, mas eu fui assolado com uma enfermidade. Eu tenho fé que Jesus está na minha vida. Ah, mas eu vou reclamar. Não reclame.
Jesus está na minha e na sua vida. O Espírito Santo de Deus está na minha e na sua vida. Então não duvide. Tenha fé. A palavra final é dele. E como foi falado aqui no início, não sei porquê, mas tanto na coisa boa e na coisa má, Jesus se faz presente em todas. Ele está conosco até o fim dos dias. Então não tenha medo. Não tenha. E aí, quando Jesus chega na casa de Jairo, aquelas carpideiras aquelas mulheres que eram pagas para chorar no enterro, no luto de alguma pessoa. Então aquelas pessoas já estavam chorando, fazendo aqueles prantos, ai, morreu a menina, né, a menina do Jairo, e tal, aquela situação toda. E Jesus é muito, muito interessante. Jesus entra e diz: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. No mesmo século I, acontece no século XXI. Se uma pessoa pedir assim, um paralítico, uma pessoa que tem uma doença, fala assim, ora por mim, porque o seu Deus é muito mais forte do que imagino, eu estou pedindo para você orar por mim, muitas vezes a gente vai dar um sorriso. Porque esse sorriso eu aprendi com um professor de matemática com o apelido Roquete. Ele falava assim, toda vez que uma pessoa perguntar para você, ou falar alguma coisa, e você der um sorriso inicial, que não seja uma piada, normalmente seu cérebro está falando o seguinte, você não consegue. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos colocar o peso para o outro, ou queremos que o outro resolva. E aí, nessa situação, a gente vê que as pessoas fizeram o quê? Quando Jesus fala, a criança não está morta, ela só dorme. As pessoas riram, ficaram rindo, se alvoroçaram, gargalharam. E a gente faz isso muitas vezes. Mas Jesus não se perturbou com isso. E a gente se perturba no século XXI. A gente fica muito incomodado. E Jesus não se incomodou e está ensinando para a gente, olha, não se incomode, fique tranquilo, deixa comigo. Ele vai lá, entra no quarto com os pais e os discípulos que estavam com ele e fala, Talita cumi. Então quer dizer, menina, eu digo a você, levanta-se. E essa menina, ela ressuscita. Nessa situação, a gente vê assim, que a fé, ela é exatamente quando ela se torna ridícula. Quando ela se torna ridícula essa fé, é aí que ela se torna séria. Você fala, pastor André, que loucura é essa? Que doideira é essa? Quando a filha dele estava viva, é fácil você ter fé. É fácil. Estava fácil. Minha filha está viva, Jesus, vamos lá. O senhor só fala alguma palavra, ela vai estar curada. Estava fácil. Mas quando o mensageiro chegou e falou, sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Você vê ali que a fé, ela se torna ridícula. Por quê? Você não tem mais força. O que você achava que tinha 0,00001 de esperança, porque muitas vezes a gente tem esperança no que vê ou no que toca, aí ele já não tinha mais o que tocar. Jesus era a única esperança dele. Aí foi que a fé realmente, Jesus, não tema, creia somente. Aquele homem, mesmo por dentro, chorando, deve ter falado, eu vou acreditar no que esse homem está falando, eu vou. Porque se ele não tivesse levado Jesus, ele tinha falado, olha, não acredito mais no Senhor, pode voltar, realmente é como o mensageiro falou, não precisa mais ir. Mas ele foi, Jesus foi, mas ele poderia ter falado, não vá. Mas ele deve ter falado, vamos sim, vamos lá. Então, a nossa aplicação prática, a má notícia vem sim, seja onde for, família, trabalho, igreja, qualquer situação pode aparecer. Os amigos, os colegas lá do trabalho de Jairo falaram, já é tarde, não dá mais. Mas Jesus, ele deixa essa palavra, e na minha versão aqui está ainda encarnada em vermelho. Não tema, creia somente. Jesus está falando para mim e para você, lá no século I e hoje no século XXI, que a palavra dele não muda. Você tem uma má notícia na sua vida, seja qual for, e você não tem mais esperança nenhuma, Jesus só está falando, não tema, creia somente.
em mim. Isso muda todo o contexto da nossa vida e muda o contexto da nossa caminhada cristã. Então, se você está assustado com alguma notícia que você não consegue mais ter o controle, deixa naquele que tem o controle dos ventos, do mar e até de demônios, que é Jesus Cristo. E aí, para a gente concluir, o mesmo Jesus para os dois casos. E não é só para os dois casos, é para mim e para você também. Então, nessa situação, a gente observa que esses dois seres humanos, aquele homem chamado Jairo, aquela mulher que era invisível, que é chamada de filha, situações opostas, onde um é rico, outro se tornou pobre, um era muito querido na comunidade, outro excluído na comunidade. A gente vai vendo que nisso tudo aí, Jesus, ele não fica impuro, ele, na verdade, quando toca nas nossas vidas, ele transforma. Jesus, ele transforma as nossas vidas porque ele quer tocar, ele quer se relacionar, ele quer estender a mão para você e para mim e falar assim, deixa eu guiar você, deixa eu orientar você. Essa sociedade não vai conseguir. Essa sociedade só vai te colocar ainda mais para baixo, onde você já está pensando na segunda-feira como um dia amaldiçoado. E, na verdade, se eu estiver na sua vida, André, e cada um está colocando seu nome, fique tranquilo, para 99% da população mundial é amaldiçoado. Para você vai ser uma bênção, porque eu me faço presente na sua vida. E aí, a pergunta final. Quem quer ser tocado por Jesus? Se você quer ser tocado, feche seus olhos agora. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial, que é o culto ao Senhor. É exaltar o Senhor, é engrandecer o Senhor, é reconhecer que existe alguém soberano, alguém que controla, que tem essa majestade de controlar a minha vida e a vida de cada pessoa aqui sentada e aquele que está na internet. Então, tem pessoas aqui que entraram de uma maneira. E peço que o Espírito Santo do Senhor mude, transforme realmente. É prático, Senhor. Transforme, tira aqueles espinheiros, aquelas ervas, aquelas pragas que matam, que sugam a nossa energia, que nos torna depressivos, ansiosos, tristes, abatidos, para pessoas corajosas, alegres, felizes. Pessoas regozijantes em ti, cheias de esperança, cheias de fé, que abre a boca para trazer edificação para a vida do outro. Ô Senhor, que saiamos daqui transformados, modificados da forma que entramos. Que saiamos daqui realmente alegres, como Jairo na casa dele ficou alegre com essa filha dele, que Jesus trouxe à vida novamente, e da mesma forma essa mulher, que 12 anos triste, abatida, ansiosa, depressiva, ela sai alegre, jubilante, com certeza testemunhando dos milagres, da presença, da soberania de Jesus Cristo. Então, Senhor, que sejamos esse resplandecer, essa vida abundante, transbordante, que a gente não seja somente um copo cheio, queremos ser transbordante para alcançar outras pessoas. E não é o nosso alcance, mas é o alcance do Senhor. Então estamos nas tuas mãos. Cada um tem uma necessidade, Senhor. Cada um está falando contigo. Então, som do coração, escuta as palavras e com gemidos inexprimíveis, que assim que é o teu Espírito, leve para o Deus Pai. E que ele possa, meu Pai, derramar a graça, o amor, a misericórdia, a bondade e a paz que excede todo entendimento em cada um aqui sentado, a cada um que está assistindo na internet, agora e para todo sempre. Amém e amém, meu Pai.